aula, falaremos sobre o Plano Mestre de Produção, o PMP. Calma, pode ficar tranquilo, que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, e sim algo fundamental na hora de planejarmos a nossa produção. Talvez você nunca tenha ouvido falar em Plano Mestre de Produção, mas provavelmente já tenha ouvido falar que determinada empresa se reúne mensalmente, semanalmente ou até diariamente para discutir as demandas e o planejamento do que deve ser produzido. Nesta reunião, o setor comercial passa para o setor de planejamento de produção e para os outros setores envolvidos, o que foi vendido e o que deve ser fabricado para deixar estocado. Isto nada mais é do que uma reunião para o planejamento mestre de produção. Mesmo que informalmente, isto se faz presente em grande parte das empresas do cenário nacional. Dentre as funções do Plano Mestre de Produção, também conhecido como PMP, podemos destacar alguns pontos. Primeiro ponto, a definição de recurso a curto prazo. Segundo ponto, recursos com o número de horas extras necessárias para atender a demanda. Terceiro ponto, a quantidade de peças que devem ser demandadas de um determinado fornecedor. Quarto ponto, o planejamento de compra de insumos e matérias-primas a curto e médio prazo. Quinto ponto, a geração das ordens para a produção, internas e externas. Sexto e último ponto, gerar as requisições para a retirada de materiais lá no estoque. Enfim, todas essas funções integram o Plano Mestre de Produção, PMP. Um detalhe importante dentro do planejamento é não levar em conta apenas aquelas vendas já concretizadas. Geralmente, é feita uma previsão do que será vendido, mantendo assim um estoque de segurança dos produtos. A soma dos pedidos em carteira, mais a previsão da demanda, gera uma informação chamada Programação Mestre de Produção. Resumidamente, essa programação nada mais é que uma lista com todos os produtos acabados que devem estar disponíveis para o período, com a especificação exata das quantidades. Vamos agora para a prática. Imagine que você tem uma indústria que fabrica armários de aço, na qual foram vendidas 250 unidades. Porém, você quer ter um estoque de segurança na margem ali dos 10%. Sendo assim, logicamente, serão produzidas 275 unidades. Em cima deste número, o sistema precisará calcular as quantidades necessárias de materiais de forma a gerar relatórios com as quantidades de cada matéria-prima, chapa de aço, por exemplo, e os componentes necessários para a fabricação e montagem desses armários, como exemplo, parafusos, porcas, puxadores, entre outros. Esse processo de cálculo das necessidades de recursos, em grande parte das empresas, é realizado através de uma técnica chamada MRP. Na próxima aula, apresentaremos ela de forma mais detalhada. Recapitulando, nesta aula vimos de maneira detalhada o que é o Plano Mestre de Produção, PMP, e sua função dentro de uma empresa. Também abordamos o planejamento de produção com um exemplo prático. Aguardo você na próxima aula. Não se esqueça de realizar as atividades avaliativas e de participar do fórum na plataforma de ensino. Um forte abraço, até lá!